Boa noite, pessoal. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre o tema da Epístola aos Hebreus, né, que é a superioridade de Cristo, né? Agora, vamos falar um pouco sobre os leitores, né, dessa epístola, a quem ela foi dirigida a princípio, né? Originalmente, a Epístola aos Hebreus foi uma carta destinada a um grupo de crentes sob perseguição religiosa por parte de seus próprios patrícios, os judeus. Para melhor compreendê-la, torna-se indispensável entender alguns aspectos da vida dos hebreus crentes, para os quais esta epístola foi enviada, lá pela última metade do primeiro século da nossa era. Seguindo as três divisões deste texto, podemos compreender o grande encalce da Epístola aos Hebreus e o seu salutar efeito sobre os seus leitores. E aqui a gente tem três divisões, vou resumir elas, né? Para andar mais rápido, porque senão o vídeo fica muito longo. Primeiro, os cristãos judeus. Nem todas as pessoas que se achegam a Cristo provêm do paganismo. Deus salva pessoas religiosas também. Prova disto é o fato de que os hebreus a quem esta epístola foi dirigida eram um povo de moral elevada e que cria em Deus, mesmo antes de se tornarem cristãos. Conheciam bem a lei de Deus e procuravam viver de maneira a agradá-lo. Porém, só depois é que os hebreus aceitaram Jesus como Messias, o Salvador. Os hebreus são os mesmos judeus. Não foi fácil, porém, para os hebreus abandonarem o judaísmo, a religião nacional. O judaísmo era uma das religiões predominantes da época, né? Talvez até a principal. Não era patriótico abandonar a sinagoga e as tradições religiosas legadas pelos pais em troca de uma crença, especialmente quando os membros da família haviam sido por muitos séculos fiéis às orientações sacerdotais e aos ritos de culto. E aqui nós vemos também uma semelhança, né, do que se tornaram hoje a maioria das grandes igrejas evangélicas, né, em ritos e cultos, né, com seus rituais, aquele negócio, não, eu nasci na minha religião, vou morrer na minha religião, né? Isso é bobagem, né? Diante do cristianismo, isso é bobagem. Conforme os textos de Hebreus 10, 32 a 34 e 12, 4, né? Nós vamos ler eu vou ler um pouquinho aqui, para a gente ter uma melhor compreensão desse primeiro trecho aqui que eu acabei de mencionar. 10, 32, deixa eu achar aqui. Aí aqui traz uma exortação. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões e, com alegria, permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Aí aqui fala dos bens, né, das pessoas que se dispôs, por isso que aqui na minha introdução, eles eram pessoas abastadas, né, pessoas que de boa vida, né, é uma vida boa, tranquila, né. Eu vou passar um pouco para frente aqui, o que Deus preparou para nós aqui. Segundo, os cristãos perseguidos. Nos tempos inaugurais do cristianismo, os primeiros discípulos de Jesus sofreram grande perseguição, e ainda no tempo em que o autor desta epístola escreveu,
muitos se encontravam em prisões, né? Como Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo, né? E o terceiro, os cristãos desapontados. 3 tópicos aqui que eu separei, né? E estou resumindo bastante para ver se eu consigo adiantar um pouco aqui. Esses cristãos que, a princípio, aceitaram a perseguição e o sofrimento sem se queixarem, logo perderam o entusiasmo, dando lugar ao desânimo. Um problema nessa fase da vida cristã foi o de não terem permitido que a fé em Deus se desenvolvesse. Aqui nós encontramos um problema que permeia até nos dias de hoje, né? No meio dos cristãos. Até a gente mesmo às vezes desanima. A gente perde o entusiasmo porque a princípio, quando Jesus converte a gente, é uma coisa tão espetacular, tão extraordinária, que a gente espera que aqueles que estão ali há mais tempo, né, tenha mais daquilo que a gente encontrou em Jesus e que compartilhe aquilo para a gente, né, aquela coisa gloriosa ali. E a gente vai andando, e chega um certo tempo que a gente começa a perceber, ou começa até a acreditar, né, que muitos estão ali mesmo por estar, né? Estão no meio da multidão. Isso vai de crentezinhos pequenos igual eu, até mesmo os líderes, né? E uma das coisas mais perigosas que existe, uma das piores coisas que existe, é a pessoa não desenvolver a fé na palavra de Deus. Por quê? Quando eu trato desse assunto, não é que eu pensava ou que eu imaginava que eu ia obter algum benefício com o Evangelho ou com essas pessoas que já servem a Deus, ou dizem servir a Deus. Não, é porque Deus, Jesus, ele é tão puro, tão simples, humilde e tão completo ao mesmo tempo, que aquilo ali a gente espera ver nas outras pessoas, né? A gente espera ver nas outras pessoas, principalmente liderança, porque não tem jeito. Essa própria epístola aqui, ela diz, se não me engano, aqui no capítulo 13, lembrai-vos dos vossos pastores. Então, tipo assim, a própria Bíblia, ela chama a gente para observar o testemunho da nossa liderança, né, cristã. E querendo ou não, eles gostando ou não, a gente olha assim, a gente julga, a gente comenta, a gente faz de tudo, porque a Bíblia nos dá esse direito, né? A palavra de Deus dá esse direito para a gente julgar a todos, né? E a tudo. Não é verdade? Como apontou o autor da epístola, eles continuavam como crianças na fé, quando já deveriam ser mestres, né? Aqui também entra um grande outro problema. Eu separei um rascunho aqui, meus irmãos, vocês não dá para ver aí, porque aqui o telefone aqui é improvisado, aqui é tudo meio improvisado aqui o negócio, né? Aí eu tenho uma cola aqui do meu lado e a Bíblia do outro lado. E agora nós vamos ver as crianças na fé. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimentar de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Bom, tem um ditado que fala que é fácil tomar doce de criança, né? É mais fácil tomar doce de criança que fazer isso, fazer aquilo. Ou quando a gente faz alguma coisa, não, isso aí é igual tirar doce de criança. É o que acontece? Por que aqui o autor dessa epístola
ele chama os crentes em menino, porque justamente não desenvolveram essa fé, né? Eles negligenciaram, né, a compreensão adequada da palavra de Deus. Esses cristãos, eles possuíam uma fé salvífica, provavelmente, que pelo menos é o que o texto aqui está enfocando, né? Mas, ao mesmo tempo que essa fé salvífica, você pode ter uma condição de levar ela ao extremo de uma confiança total e plena em Cristo, né? Você também pode deixar que ela naufrague, ou você mesmo naufragar a sua fé, né? E isso existe. E como que isso acontece? O primeiro passo é esse: não desenvolver a fé. Aí você já começa afogando a sua fé, né? Não me lembro agora qual texto que diz aqui na Escritura, mas tem uma advertência na Escritura a respeito do Espírito Santo, que chega a dizer o seguinte: não apagueis, né, o Espírito Santo, não apagueis, né? Ou não tem também, não entristeçais o Espírito Santo, né? Tem 4 coisinhas aí que a gente pode fazer com o Espírito Santo, e quando pensar que não, ele já abandonou a gente faz tempo, a gente está achando que está servindo a Deus e não está, né? Então, esse naufrágio espiritual, por causa dessa perseguição que esse pessoal que estava sofrendo, né? Hoje é uma discrepância terrível, porque apesar de que a perseguição que nós sofremos hoje, ela é na área intelectual, né? Aqui no nosso país é mais na área intelectual, é possível ver pessoas naufragadas espiritualmente. Elas afogam suas fé. Aí, meus irmãos, acontece uma coisa esquisita, porque quando chega nesse ponto, a pessoa se torna um osso seco de Ezequiel 37, né? Aí ele totalmente dependente do seu líder religioso, né? O líder, ele agora já não é só mais um líder religioso que está ali para instruir, ele já virou uma muleta para essa pessoa, e uma bengala, sei lá como que diz. E por fim, essa pessoa ela precisa voltar ao verdadeiro sentido da palavra de Deus, porque o evangelho de Cristo, ele é renúncia, né, arrependimento e cruz. O evangelho é isso. O Novo Testamento é isso, né? Se tiver mais alguma mais alguma coisinha aí, se Deus quiser acrescentar mais alguma coisinha, ele acrescenta, né? Então, nós falamos aqui falei um pouco aqui dos primeiros leitores, né? Primeiros leitores dessa epístola. E agora, no terceiro tópico, eu vou falar um pouco sobre o propósito dessa epístola, né? Qual o propósito? Qual o propósito da epístola aos Hebreus? O escritor aos Hebreus, cujo nome não conhecemos, né, permitiu-nos saber, pelo seu conteúdo, que os destinatários eram judeus e que haviam abraçado a mensagem do Evangelho de Cristo. O autor declara que deseja expor-lhes assuntos para os quais não tinham maturidade para ouvir, né? Eu acredito que é por isso que hoje não estamos vendo pregação sobre arrependimento e santidade, porque parece que o povo não está pronto para ouvir isso. Em função da estagnação na fé, motivada possivelmente pela situação específica de perseguição que haviam atravessado, conforme o final do capítulo 10, como eu acabei de ler. As aflições sofridas por esses crentes foram tais a ponto de serem expostos como elemento de espetáculo em um teatro. Aqui usa a imagem de um circo, né? Um circo com aqueles palhaços, não sei se vocês já viram, mas aqui a imagem que ilustra é isso aqui, né?
Outros tiveram os bens confiscados, tendo sido o próprio autor da epístola preso, razão pela qual, né, alguns estavam expostos ao perigo de uma atitude apóstata de retorno ao judaísmo. Então, aqui nós vemos que esse retrocesso da fé, essa estagnação, ela leva, além da pessoa permanecer criança e não desenvolver a fé, não amadurecer espiritualmente, ela corre o risco de se tornar apóstata se ela permanecer dessa maneira. Um dos problemas, né, um dos causadores desses problemas são muitas das vezes os próprios pregadores, hoje em dia, né? A gente vê hoje que são tantas coisas que as pessoas falam por aí que tem coisa que dá até medo de falar. Cada abobrinha. A Epístola aos Hebreus teve como propósito despertar em seus leitores uma fé robusta e vigorosa. O plano seguinte pelo autor foi o seguinte, o plano que ele seguiu. Como eu disse no vídeo anterior, mostrar a superioridade de Cristo, né? Advertir os cristãos contra a apostasia e estimular os cristãos na perseverança na fé. Essa sequência é repetida 5 vezes ao longo da epístola. Nós estudamos sobre a superioridade de Cristo, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a apostasia. O autor não hesita em avisar o crente do perigo de se rejeitar a Cristo e cair em apostasia, apesar de constituírem apenas uma pequena parte da epístola. As 5 advertências são veementes. Olha, eu não vou ler aqui todas elas, mas se você por acaso tiver interesse de saber, eu tenho uma colinha aqui. Olha, Hebreus, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Capítulo 3, versículo do 7 ao 4. E capítulo 11, versículo 11. Capítulo 5, versículo do 11 ao 6. O 8, versículo 8. Capítulo 10, 26 ao 31 e capítulo 12, do 14 ao 29. São muitas as advertências, né? Através desses textos, os leitores são advertidos das consequências de rejeitar o Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça, o que os levaria a cair nas mãos do Deus vivo e serem castigados, né? A Escritura vai nos dizer que horrenda coisa, em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Também nesse terceiro tópico aqui, do propósito dessa epístola, nós temos também um estímulo à perseverança. A epístola aos Hebreus foi dirigida inicialmente a um povo propenso à apostasia, isto é, a abandonar a fé em Cristo. Embora a epístola não seja um compêndio de advertência a respeito da ira vindoura, contém sérias admoestações à conservação do progresso espiritual por parte do crente. O Espírito Santo sabe que, para crescer espiritualmente, é necessário o cristão conhecer a Cristo cada vez mais. Por isso, a Epístola aos Hebreus fala não só das fraquezas dos seus primeiros leitores, os judeus crentes, como também do poder protetor de Deus e da intercessão de Cristo à disposição dos crentes atuais. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. É maravilhoso ouvir isso. Maravilhoso mesmo.
né? Porque o nosso Senhor, ele, ele sabe que somos frágeis, né? Aqui, de acordo com o texto lido aqui, Hebreus 2:18, e ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda a carregar a nossa cruz. Amém?